Comece a gravar para a gente não perder as coisas Para que o não perder professor as está coisas que o falando. Menezes fala. Peraí, deixa eu achar aqui, peraí. A Camila começou a gravação e transcrição. Obrigado, Ok. Camila. Então já está gravando, né, turma? Está gravando, tá o pontinho vermelho. Então, boa tarde a todos e a todas. Mais uma reunião do nosso núcleo Lumen, da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo. E essa reunião hoje tem um convidado muito especial. Foi quem é da física aqui, conheceu há muitos anos o Menezes agitando as ideias, né, Menezes? Eu gostava que a gente se encontrava lá no centro acadêmico, na lanchonete, e mandava ver muita conversa que o Menezes segue até hoje, muito ativo em termos de reflexão. Então, só brevemente, para apresentar para quem ainda não conhece, o professor Luiz Carlos Menezes é bacharel em Física, lá pela USP, mestre em Física pela Carnegie Mellon University, doutor em Física pela Regensburg, na Alemanha, é professor sênior do Instituto de Física da USP e membro da coordenação, ele é coordenador da Cátedra de Educação Básica Alfredo Bose, lá da USP, e consultor da Unesco para propostas curriculares. Menezes atuou em vários governos aí na área de educação e vai falar para nós hoje esse tema que está aqui em cima, né? Ciência e visão de mundo do antigo oásis a um novo inferno global. Preparem seus corações. Menezes, a bola é tua, fica à vontade para mandar a brasa. Vamos lá. Pois é, o interessante quando eu discuto essas coisas é que, para a maior parte dos viventes aqui do mundo, o, o mundo é meramente o cenário para a nossa existência, né? Nós somos a razão de ser do universo e o universo existe para que nós existamos. Então, não, e a proposta que eu tenho é apresentar exatamente quase o oposto disso do que foi desenvolvido pela ciência, especialmente no último século, né? A o caráter recente e efêmero da vida humana, eu vou ler numa frase do texto aqui que eu separei, podia ser uma projeção do PowerPoint. Se a vida houvesse surgido há um ano, a vida em geral, se ela houvesse surgido há um ano, a vida humana teria surgido há menos de uma hora e teria ocupado toda a Terra nos últimos minutos, quando as demais espécies do nosso gênero já teriam desaparecido. E somos nós que agora nos ameaçamos, queimando a cada segundo como combustível fóssil o que a biosfera produziu em horas. Isso, de certa maneira, sintetiza o risco de nós transformarmos esse nosso espaço, que eu estou chamando de oásis, num inferno. A compreensão de que nós somos um planeta de uma estrela numa galáxia que a gente chama de Via Láctea, que está distante muitos anos-luz de qualquer outra galáxia. Ou seja, essa ideia de que a gente está aqui e que não encontramos até agora nenhum lugar no universo pode contar milhões de anos-luz que já expresse, já mostre cara de abrigar a vida. Essa ideia é a que, de certa maneira, leva a ideia de oásis, né? Nessa visão contemporânea do surgimento cósmico, você pensa na ideia do Big Bang, né? Pontos liberando tempo, espaço e partículas, formando estrelas, e junto a uma delas surgindo a vida.
um percurso de mais de 13 bilhões de anos, e a humanidade é um evento extremamente recente nesse universo, né? Aquela primeira frase que eu li um pouco expressa isso, né? De como nós somos recentes. Se a vida houvesse surgido há um ano, ela surgiu há muitos bilhões de anos, a vida humana teria surgido há menos de uma hora e teria ocupado toda a Terra nos últimos minutos. Esses últimos minutos são 22 mil anos, mais ou menos, em que a gente passou a ocupar o conjunto da Terra, quando as demais espécies já teriam desaparecido. As demais espécies do gênero Homo desapareceram entre 30 mil e 40 mil anos. Os Neandertal, os Denisova, tem uma dezena de espécies do gênero Homo, nossos irmãos, com os quais a gente se encontrou, com alguns dos quais, certamente com Neandertal e Denisova, os sapiens se encontraram e até procriaram. Tem sinais genéticos desse encontro. Entre 30 e 40 mil anos, todos desapareceram. E o risco é que nós também desapareçamos. A gente sobreviveu com base na nossa inteligência, mas parece que não podemos usar a nossa inteligência para nos excluir do mesmo jeito que as outras espécies excluíram, que é a conclusão desse inferno, não é? Essa mudança de perspectiva é muito recente. Ela tem aproximadamente um século. Quer dizer, é nos anos 20 do século passado que a gente compreende, de certa maneira, essa nossa condição e não necessariamente acreditando que o Big Bang é isso mesmo, ou que ele possa ser um pouco diferente, etc. Mas a ideia de nós estarmos distante de qualquer outra coisa que a gente saiba que possa abrigar a vida, essa ideia é muito recente. E quando você vê as projeções das diferentes religiões do espaço, é um cenário. O espaço que a gente vê é um mero cenário para a nossa existência. A ideia de que a gente ocupa um pontozinho mínimo nesse enorme cenário, essa ideia é relativamente recente e não é muito difundida, não, né? O gênero Homo existe há milhões de anos, a espécie Sapiens há centenas de milhares, e há cerca de 20 mil anos essa espécie migrou, ocupou e depois transformou todo mundo, quando as demais espécies do gênero já tinham desaparecido. A Terra foi muito receptiva a essa difusão da nossa espécie. Há cerca de 22 mil anos, a nossa espécie surgiu, como as demais, a maior parte delas surgiu no sudoeste da África e migrou para muitas partes e acabou indo para o hemisfério norte, onde se encontrou com as demais espécies. Primeiro a dos Neandertais e depois a dos Denisova, mas essa coisa aconteceu há algumas centenas de milhares de anos e outras espécies já existiam há bilhões de anos. E a Terra foi receptiva à difusão e ao enorme crescimento de nossa espécie no universo, que era o nosso palco, por assim dizer. Hoje sabemos que o sistema solar está velozmente se afastando de tudo, com enorme vazio à sua volta. Daí a metáfora de estarmos em um oásis. Um oásis é um lugar onde você tem vida e em torno de tudo aparentemente é só deserto. E por mais que se procura muito, nós não temos vida em outras partes. A ideia de que a Terra foi receptiva é mais ou menos assim.
como todos os outros bichos, nós, um bicho recente, saímos, viajávamos cruzando obstáculos, etc., literalmente para procurar comida, né, para se virar. E nesses 20 e poucos mil anos, fomos ajudados um pouco por acidentes geográficos, como geleiras juntando continentes, etc. Mas esse bicho que migrou tomando conta, na realidade, das regiões para onde foram. As diferentes, e não foi um grupo só, centenas ou milhares de grupos, grupos relativamente pequenos, porque enquanto não se fez pastoreio, agricultura, etc., você tinha os grupamentos humanos eram relativamente pequenos. Então, esse oásis que a gente conviveu, que a gente construiu, ele passou a ser ocupado por diferentes grupos e que conviviam, chegaram a procriar, mas também se combatiam uns aos outros, né? Até hoje, nesse momento, deve haver algumas dezenas de guerras. A gente fica mais atento para aquelas que são mais notícia, como a guerra em Gaza, a Crimeia, etc., mas há uma dezena de guerras de diferentes tamanhos, né? Então, e também o número de pessoas, né? Naquela época, estou falando de ordem de 20 mil anos atrás, nós éramos talvez uma centena de milhares, coisas, toda a população dos chamados dos sapiens, a nossa espécie. E hoje nós estamos nos aproximando de 10 bilhões. E essa ocupação é profundamente destrutiva, né? Então, nessa coisa, e pela nossa capacidade de produzir e transformar, lembremos que nós sobrevivemos às demais espécies do gênero Homo com a nossa inteligência, possivelmente. Mas, por seu uso inconsequente, talvez nos destruamos. Seja rapidamente num conflito nuclear ou num tempo um pouco mais longo pela degradação ambiental. Então, essa é a temática que eu estou trazendo, né, para a nossa discussão. O que pode fazer da Terra o inferno seria a enorme queima diária de combustíveis fósseis e a disposição inconsequente de rejeitos urbanos, industriais, agrícolas e extrativos, mantidos por fortunas privadas nos centros mundiais de poder. Então, essa degradação imposta por essa espécie profundamente poderosa e destrutiva pode acabar com ela mesma. Nós, de fato, não sabemos as razões pelas quais as outras espécies do gênero Homo se destruíram. Se elas acabaram com os recursos de que elas precisariam para sobreviver, ou se talvez alguma endemia ou que tais as tenha destruído. Mas uma dezena de espécies do gênero Homo não sobrou nada. Talvez sobraram alguns genes do cruzamento dessas espécies com o gênero Sapiens, quando eles se encontraram, né, no hemisfério norte. Essa problemática está sendo discutida sem essa perspectiva em geral. Então,
os chamados ambientalistas, humanistas, etc., trazem essa problemática da destruição, mas sem essa perspectiva de nos pensarmos uma bolinha, um planetinha de uma galáxia entre bilhões de outras, uma estrela entre bilhões de outras, numa galáxia entre bilhões de outras. Então, esse tamanho, essa proporção do universo e o nosso confinamento, é o que eu estou chamando de oásis, por conta desse confinamento, está chegando a um limite, quer dizer, 10 bilhões desse bicho danado e a capacidade produtiva crescente desse bicho danado, que significa agricultura, indústria e que tais, é um processo, na realidade, que tem muitas etapas. No começo, há 2 dezenas de milhares de anos, o que esse grupo fazia geralmente era se abrigar nos deltas dos grandes rios, porque ali você podia fazer pesca, não é? Também começou alguma agricultura, etc. E depois, com a descoberta do aço, o desmatamento permitiu uma produção de alimentos e por isso o que eram grupamentos com até 1 centena ou 2 centenas de indivíduos viraram grupos enormes, até mais tarde civilizações. Então, eu estou falando de um processo, quer dizer, nós estamos discutindo aqui processos com dois tipos de dimensão, né? Quando eu penso numa coisa cósmica, a vida com bilhões de anos, o gênero Homo com milhões de anos, a espécie Sapiens com centenas de milhares de anos, eu estou olhando uma coisa numa perspectiva muito ampla. Quando eu pego a nossa espécie migrando e tomando conta do mundo, aí eu estou falando de 2 dezenas de milhares de anos. Então, nesse período relativamente pequeno, houve um tomar do planeta por essa espécie, por diferentes grupamentos que, ao se encontrar, ora um absorvia o outro, geneticamente cruzavam, mas também guerreavam o outro. Isso, de certa maneira, continua. E, a despeito do desenvolvimento da ciência, dessa compreensão mais geral do cosmos, etc., as guerras e o combate de um grupo contra o outro continua. Da mesma forma, a destruição dos biomas, dos espaços, seja para a agricultura ou para outros processos, está diminuindo a capacidade de restauro da vida no sentido mais geral. Então, veja, por exemplo, o apreço que a Amazônia tem. Quer dizer, um espaço do tamanho da Amazônia é essencial para a sobrevivência humana. Não é porque é bonitinho, a floresta e tal. E, de certa maneira, os espaços de vida da Amazônia um pouco dependem dos índios que ocuparam esses espaços.
Então, não existe uma Amazônia que independa da interação com os índios. Com os índios, talvez nós tenhamos mais que aprender coisas, além de ensinar. Não é? E essa compreensão da diversidade de etnias e culturas e a compreensão da interdependência da nossa espécie com bilhões de outras, isso é a única possível perspectiva para a nossa sobrevivência, para nós superarmos esse caminhar para o inferno, né? Então, o que pode fazer da Terra um inferno seria a enorme queima diária de combustíveis fósseis e a disposição inconsequente de rejeitos urbanos, industriais, agrícolas e extrativos, mantidos por fortunas privadas em centros mundiais de poder. Isso se nós não acabarmos mais cedo com um conflito nuclear de grande porte. E a cada semana você tem uma notícia diferente e assustadora. A Rússia acaba de anunciar um míssil praticamente não detectável, acho que passou a ser chamado de Satanás, eu creio, capaz de transformar, de transportar ogivas nucleares e não ser detectado. Mas esse é um exemplo de uma porção de outras dessa. Em torno, por exemplo, da guerra na Crimeia, a Rússia armou com armas nucleares várias dos seus países satélites. Ou seja, não é hipótese de que, quem sabe, não, a ameaça nuclear está dada o tempo todo. E não é só pela Rússia. E há conflitos que são milenares, não são de agora, né? Então, seja Gaza com o Hamas, seja a intervenção de Israel sobre o Líbano, dá a impressão que isso está ligado a uma tensão com a ambição de destruição recíproca que tem milhares de anos. Então, quando a gente olha a história das religiões abrâmicas, a intenção do Irã de destruir Israel não é uma hipótese, é ostensiva. Então, vice-versa, a guerra, as diferentes variedades humanas situadas no Líbano e em outras partes por Israel, é parte de uma coisa que tem origens milenares. Não foi inventada agora por uma disputa por petróleo aqui ou acolá. Essa consciência de que nós, primeiro, estamos num oásis, ou seja, não há vida em outros cantos, e que o planeta é limitado. O número de sapiens, que já se aproximam de 10 bilhões, não pode dobrar, ou seja, de alguma forma vai ser preciso uma contenção nesse crescimento e da forma com que nós lidamos com o entorno. É fácil propor essa consciência, mas é muito difícil articular um convívio em paz entre diferentes etnias, convicções, culturas, e o convívio consciente e responsável com milhões de espécies das quais nós dependemos. Há uma interdependência entre as espécies vivas e a consciência disso não está
muito claramente desenvolvida. Como eu falei, esse título do Velho Oásis ao Novo Inferno é o penúltimo tema de um livro que eu estou completando, e ele tem um título que tem a ver com a última frase, chama-se Por uma Consciência de Espécie. A ideia é que, diante dessa ameaça de nos destruirmos nesse inferno, seria preciso desenvolver uma consciência de espécie com um duplo sentido. O convívio pela apreciação e conhecimento da diferença das diferentes espécies, das diferentes etnias, culturas, etc., do gênero Homo, e a apreciação e o convívio solidário com milhões de outras espécies das quais nós dependemos. Essa dupla consciência de espécie precisaria ser desenvolvida de muitas maneiras. Uma hipótese que eu faço é que talvez o primeiro movimento efetivo e necessário para que isso aconteça é a eliminação das armas nucleares, eliminação internacional das armas nucleares. Isso dependeria de uma mobilização, de um movimento. Eu acho que uma juventude consciente disso pode mobilizar ambientalistas e humanistas para um movimento internacional político com essa perspectiva. Então, essa ideia de desenvolver essa consciência de espécie precisa passar pela eliminação das armas nucleares. Vocês podem ter visto muitas deliberações interessantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas são vetadas por uma nação simplesmente porque essa nação detém armas nucleares. Ela é diferente das demais. Ela tem uma palavra que diz não e acabou. Não faz mal que tem 100 votos nessa direção. Ela pode dizer não. E Estados Unidos e Rússia e outras tantas são nações com esse poder de veto. Sem o empoderamento das Nações Unidas, você não produz, pelo menos na perspectiva desse século, essa consciência de espécie. Pode ser que, se nós durarmos mais tempo, a gente consiga conceber, imaginar um universo sem fronteiras e sem exércitos. Esse é o grande sonho, né, que seguramente não está ao nosso alcance nesse século. Mas pode ser que nesse século nós consigamos, pelo menos, coibir essas tensões e impedir que a brutalidade local que maltrate, seja mulheres, seja etnias diferentes, etc., mas sem empoderamento, isso não aconteceria, e eu acho que isso não acontecerá tão cedo. Eu acho que isso deve esperar pelo menos esse século. E é um processo muito gradativo. Quer dizer, a tomada de consciência, a mobilização contra as armas nucleares, o empoderamento de organismos como das Nações Unidas, para que os conflitos que continuarão existindo, né, seja entre religiões, seja entre sistemas políticos, etc., esse empoderamento será essencial. E ele não acontece enquanto houver nações com a capacidade de destruição nuclear que tem, digamos, sempre a última palavra de dizer não
senão eu explodo essa porcaria toda. Essa condição, nós estamos assistindo a isso semanalmente. Então, não é só quando surge um maluco como o Trump, ela está presente o tempo todo. É claro que o patético de uma figura como o Trump torna ostensiva essa condição. E figuras como Putin, na Rússia, Putin é um poderoso milionário que se instaura junto a um pequeno grupo num país fortemente nuclearizado, ou talvez a maior capacidade militar do mundo, e com isso ele avança sobre o que lhe interessa avançar. Pega a guerra da Ucrânia. Que foi isso, né? O Putin, a Rússia, que seja, entendem que aquele trecho da Ucrânia lhe pertence. Não tem razão nenhuma? Tem. Eram grupamentos humanos de cultura russa que, na divisão, acabou sendo parte da Ucrânia. A Ucrânia era parte da União Soviética. Essa tomada desses setores pela Rússia é um espaço, é uma coisa grande de várias coisas pequenas que estão acontecendo em vários lugares e produzindo guerras, com a diferença de que a Rússia tem um poder militar e uma capacidade destrutiva nuclear quase sem paralelo. O inferno está se apresentando de diferentes formas, né? Seja no desmatamento, e a irracionalidade dessa tomada é assustadora. Você vê, olha o Brasil aqui. Se pensa numa cidade que é cercada por uma grande monocultura. A monocultura vai asfixiando a cidade. A ideia de que você deveria ter no entorno da cidade não a mesma monocultura que chegou até a borda da cidade, mas regiões de diferentes pequenas propriedades, produzindo alimentos para escolas, com um colchão ambiental que segurasse vista produtiva e ambiental, a sociedade que está... Isso não acontece. Você olha uma cidade, passa a sair de São Paulo e viajar. Você pode andar dezenas de quilômetros com a monocultura dos dois lados da estrada e não houve sequer a consciência mínima de que a cidade está asfixiada por essa monocultura. Estou apontando isso porque isso é que nós vivemos no Brasil. Mas pensar com essa consciência ambiental, com essa perspectiva, além do Brasil, vai para outras coisas. Agora, há outras coisas que são chocantes quando a gente olha a África. A quantidade de fronteiras retilíneas dividindo países na África conta como é que ela foi expropriada, montada e entregue para grupos criminosos, muitas vezes. Tem países africanos que são dominados por milícias, outros grupos, etc., expropriando do próprio povo, né? E mesmo o processo da escravidão dependeu disso. Dependeu, não foram só os europeus que foram lá escravizar. Você tinha grupos que exportavam, digamos, parte da sua população. Então, a África é só um enorme
exemplo continental do que eu estou expressando aqui. Essa insensatez é parte do que eu estou chamando do inferno. E ela pode, sim, se aprofundar com o avanço da degradação ambiental, do com essa... Professor, a sua voz está indo e voltando. Se pudesse aproximar mais do fone do computador, ou sei lá. Assim fica melhor se eu falar mais perto do... Eu acho que sim. Vamos tentar. Isso. Vou falar, então, aqui mais perto da tela do computador. Em suma, eu acho que as teses centrais que eu tinha para expor, eu praticamente já fiz. Quero abrir para um debate, não é? Mas eu vou sintetizar esse percurso, né? Primeiro, nós somos uma espécie muito recente na vida, milhares de vezes mais recente que a vida, que o nosso gênero, milhão de vezes mais recente que a própria vida, e que estamos tomando conta. Ao tomar conta do planeta, a gente que nos recebeu, quer dizer, foi receptivo a essa investida para o restante do planeta, a partir do hemisfério norte, onde a gente tinha situado. Esse oásis pode se transformar no inferno, hoje não está se transformando no inferno, nós deixamos de ser dezenas de milhares ou centenas de milhares para nos transformar numa dezena de bilhões. E numa dezena de bilhões com uma capacidade produtiva, uma capacidade destrutiva sem nenhum paralelo. A destruição dos mares é assustadora. A quantidade de espécies marítimas que estão envenenadas ou asfixiadas por plástico e outros rejeitos Então, a meta, que aliás dá título ao livro que eu estou... nós aprendemos a apreciar a diferença de culturas, de etnias, e não querer uniformizar. Agora todo mundo vai ser igual. Não, nós temos enormes diferentes heranças de construções que têm que ser apreciadas, têm que ser apreciadas na sua beleza e nas suas heranças recíprocas. E o respeito às milhões de espécies cuja existência é importante para a nossa existência. A interdependência das espécies é alguma outra coisa que está sendo muito desrespeitada. Então, como evitar que nos destruamos nesse inferno em que nós estamos metidos? Esse é o grande desafio. Eu acho que uma juventude com consciência dessa problemática, mobilizada internacionalmente, pode ser a condição para essa solução. O fato de nós termos agora essa tecnologia, como essa que nos reúne aqui. Nós estamos aqui em diferentes lugares, conversando como se estivéssemos ao alcance do braço do outro. Essa potencialidade é muito importante e ela pode ser a que mobilize jovens de diferentes culturas e tudo. E mais, você tem... Estou falando isso numa língua
eu posso imediatamente conversar com o mundo todo nas mundialistas. Deixa eu desligar esse telefone fixo aqui, que está me irritando. Telefone fixo? Uau! Imagina, quem estava telefonando era um sistema eletrônico. Você não atendeu o sistema, Menezes? Não atendi o sistema, desliguei na cara da Laura, que era a gente. Então, o fato de nós podermos, eu posso conversar, eu sei falar em chinês, ou seja, eu não sei falar chinês, mas é só o que eu sei falar em chinês. No entanto, veja, o fato de eu poder conversar com qualquer pessoa de qualquer língua no globo todo, isso é um dos elementos que talvez nos permita pensar nessa mobilização, né? E pensar, mas, claro, precisa uma outra sabedoria de apreciar a diferença, né? Meu amigo José Luiz Gold é um judeu. Não é um judeu de passagem, é um judeu mesmo, com convicções, conhecimento e tal, né? Ora, eu tenho que apreciar, eu não estou falando só aceitar, apreciar essa variedade que me permite estar em contato com a sabedoria desse, né? Essa atitude, eu não sou, eu tenho uma origem até cristã, mas não sou religioso. Tenho uma boa culturas afro-brasileiras, né? Fui lá num terreiro de Umbanda e de Candomblé e descobri que eu não sou Ogum, eu sou Oxóssi, e que as minhas entidades segundas e tal estão fracas. Eu acho riquíssimo você conviver com diferentes culturas, aprender com elas elementos dessa sabedoria e tudo mais, e não aprender o ódio pelo diferente, já que eu não sou tal coisa, destrua. Então, o mundo hoje está vivendo uma tensão em torno de Israel, uma tensão em torno da Rússia, e a presença desse maluco dirigindo os Estados Unidos produz convulsões que você diz, não, mas por que? E olhar isso tudo e tentar produzir uma paz em torno disso, não é? Às vezes você olha, como é que começa essa coisa? Não é? Como é que os malucos do Hamas foram atacar um encontro festivo, musical, junto da fronteira com Israel, matando jovens ali? E aí começa essa desgraça toda. E hoje você tem Israel, na realidade, demonizado pela intervenção para combater os diferentes grupamentos que gostariam de destruir Israel. Olha, isso num pontinho do mundo, ali naquele cantinho. Mas olha a África, quantidade de matanças, etc. Como é que nós vamos dar os saltos possíveis para produzir harmonia entre as diferenças, respeite a admiração das diferenças e não a intenção de agora eu tenho a verdade, né? Pegar a frase de uma liderança que se atribui a uma liderança religiosa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu senão por mim. Então, se eu afirmo isso, eu sou
que têm que ser respeitados, outros têm que ser uniformizados. Superar essas visões e passar a uma compreensão maior da diversidade das etnias e culturas, eu acho que é um dos primeiros passos. Eliminar a que vai exigir uma mobilização com esse sentido maior. E o amor à diversidade das expectativas completaria essa cultura de espécie que tem buscado. Já falei demais, eu quero muito ouvi-los, não é? Vocês estão vendo aqui um maluco, um velho maluco, velho, né? Porque tenho enormes limitações impostas pela minha idade. Então, boa parte das tecnologias em que eu esbarro, eu não sei lidar com elas. Eu digo, será que um dia eu vou saber lidar com essas coisas? Tenho que assumir que isso é parte de um mundo que eu jamais vejo. Essa compreensão desse velho e a ousadia de apresentar esses ilusórios, talvez, para vocês, eu faço isso só porque aqui eu me sinto entre amigos, trazido pela mão solidária do meu amigo Zé Luiz Goldfarb. Maravilha, Menezes. Eu acho que você cumpriu com a tua proposta aí de trazer bastante reflexão. Antes de eu abrir para a turma fazer perguntas, né? Eu já vou te fazer uma, Menezes. Eu acho que aqui, como você falou, além de estar entre amigos, você está num ambiente provavelmente, né, que ecoa que você falou. Quer dizer, eu acho que há essa consciência da, como é que você fala, do oásis para o inferno, né? Inverno, inferno. Eu achei engraçado quando você foi falar uma hora em inferno, você parou no inverno. Para nós, o inferno e o inverno estão bem próximos, né? Mas eu só fico meio encucado aqui ouvindo você falar, Menezes, da onde vai surgir essa consciência? Teve um momento que você destacou a questão das redes sociais, né? É uma possibilidade, ela é um canal, né? Eu só não sei se a gente tem bastante coisa boa rolando nas redes que vão nos ajudar a desenvolver essa consciência. E eu te pergunto assim, quer dizer, a educação, você que está muito ligado à educação, a educação tem algo a ver com essa consciência? Está nos currículos? Eu acho que a educação tem tudo a ver com essa consciência. E a escola que promova o gosto pela diversidade, o apreço pelo outro, essa escola pode subverter a tensão produzida da exclusão, da qual nós estamos refém. Como é que essa passagem? Eu faço a mesma pergunta que você faz, né? Eu acho que talvez graves acidentes que nós ainda não tenhamos vivido possam nos despertar para essa necessidade. Pode ser ambientais, bélicos. Se houver um embate de tipo nuclear em alguma fronteira, em alguma parte, possivelmente isso vai gerar uma mobilização mundial com a recuperação dos atingidos. Talvez o hemisfério sul seja poupado porque não há nenhuma potência nuclear no hemisfério sul.
e são países mais tecnicamente mais frágeis, eu acho que uma articulação de tipo global a partir de um conflito nuclear pode ser dito de passagem. Mas acidentes ambientais há muitos em curso, já em curso, bastante graves. E É que falhou, Menezes, falhou tua voz, espera aí. A carência da água potável, por exemplo. A água potável está se tornando cada vez mais rara e cara, e talvez a partir disso uma mobilização leve a consciência dessa coisa global, não é? A economia de mercado, ela praticamente não tem limites. Se você quer ganhar dinheiro, inventa um treco qualquer, não importa das suas consequências ambientais, etc. Então, eu acho que uma articulação em torno dos problemas ambientais pode ser deflagrada por problemas em que se estabeleça uma consciência maior. Por exemplo, a clareza dos limites que estão sendo, nesse momento, atravessados no consumo de combustíveis fósseis. Curiosamente, o Trump passou a combater as energias renováveis. Combater, ostensivamente, fechando empresas, combatendo e tal. Essa loucura desse maluco pode se avançar muito para além do limite já apontado para o uso de combustíveis fósseis. Então, eu estou dizendo que são pequenos e grandes acidentes que podem despertar coletivamente para uma intervenção maior. Eu insisto na eliminação de armas nucleares porque elas permitem que um par de nações possam vetar alguma coisa que o Conselho de Segurança determine. Aliás, tem feito isso repetidamente. Não sei se eu respondo à sua pergunta, mas eu acho que, lamentavelmente, são grandes acidentes que podem nos mobilizar para essa eu posso pegar no caso pessoal, eu mesmo. E durante 38 anos. E, claro, gosto de fumar, só que eu parei uma dezena de anos. Tenho inveja do Zé Luiz, que estava fumando agora há pouco, antes do começo né? Agora, o fato de eu ter entrado num processo dramático, se eu estou num momento tal, eu estou com 82 anos, eu estou num momento tal que ou eu cuido de certos aspectos e tomo aquela dúzia de remédios e tal, ou eu não vou durar bastante para poder sequer publicar o livro que eu estou completando. Então, às vezes, são problemas que você mesmo produz que te levam a dar decorrência prática à sua consciência. Isso está acontecendo comigo. Né? Eu acho que pode acontecer com o mundo. Muito bem, Menezes, bem colocado. Vamos torcer. Ana levantou a mão. Então, Menezes, estou aqui pensando, que é o que mais a gente faz, né, na verdade. Achei interessante essa tua ideia de que a gente precisa de uma crise, e uma crise forte. Só que algumas dessas crises podem acabar com a gente. Exatamente. Né? Então, eu até entendo o porquê de tua insistência no fim das armas nucleares, porque essa é uma crise certa de destruição, né? Mas eu acho que nós já estamos vivendo algumas crises profundas o suficiente
para ter mobilizado já milhões de pessoas. Por exemplo, né? Nesse momento, está começando nesse momento, ultimamente, a corrida para a Lua e outros planetas voltou com tudo. Quer dizer, é pouco já o nosso planetinha, a turma quer ir destruindo tudo que encontrar pelo meio, né? E minerando, etc. E aí, assim, americanos, chineses, todo mundo que pode está indo para lá. Ou os bilhões que alguém como Elon Musk está querendo captar para transformar em novidades da IA. A gente não sabe o que vem por aí, né? Bilhões ele está querendo captar. E aí, você falou em educação. Como efetivamente essa escola que abraça a diversidade e tal pode se espalhar e sair daquilo que o Zé Luiz falou, do nosso terreninho, da nossa cadeira de balanço, do nosso jardim do fundo. Isso. Como é que a gente pode espalhar antes que a crise seja tão forte que a gente não tenha como escapar? Mais ou menos por aí. Você, com a sua questão, me desperta para olhar coisas que estão começando a nos envolver e que nós não sabemos em que elas desembocam. Você mencionou de passagem a inteligência artificial, é certo? Mesmo o Papa Romano lá já fez uma manifestação sobre eu acho muito interessante que nós tenhamos despertado muito tarde para o risco dessa ameaça. No entanto, quando isso chamou a atenção, eu me lembrei de uma música de um compositor brasileiro, né, baiano, que se chama Cérebro Eletrônico. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, mas ele não anda. E aí tem uma frase, né, bonita, que diz assim: só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste. Ou seja, ele está denunciando, muito antes da inteligência artificial surgir, mas a partir do cérebro eletrônico, esse baiano está mostrando o risco de uma capacidade lógico-analítica desprovida de emoções, desprovida de valores. Ou seja, lá atrás, há 50 anos atrás, ele trouxe isso numa música popular, né? Essa visão está presente. Então, nós temos que olhar os artistas, os filósofos, às vezes os religiosos, para ter uma interlocução mais ampla. Que eu estou é uma interlocução entre diferentes cientistas e diferentes religiosos. Ou seja, olhar esse mundo sobre os diferentes prismas do que domina o mundo. A maior parte da população do mundo tem alguma religião. É certo? Será que elas têm que se ignorar? Podem conversar sobre os seus elementos, suas perspectivas, tá certo? Então, o fato de que a maior parte das coisas que eu descrevi hoje, elas são desenvolvidas pela ciência. E pela ciência do último século.
No entanto, elas não são parte de uma cultura mais ampla. E eu estou vendo pouca interlocução com as convicções de tipo religioso. Na igreja, nós, os cientistas, né? Eu falo por eles, nós temos a razão e as coisas, etc. Né? Então, vamos pegar essa coisa. Né? Só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste. A articulação de aspectos que são ético-afetivos, emocionais, com as coisas de natureza lógica, de natureza analítica, talvez precisem de uma articulação que hoje está ausente, né? Então, eu acho, por exemplo, esse encontro promovido pelo Zé Luiz Goldfarb, ele tem o mérito de reunir gente de diferentes perspectivas, visões, etc., numa conversa que pode estar mobilizada por advertências que vêm da ciência, como é que eu estou fazendo aqui. Mas ela não precisa esquecer, eliminar ou demonizar aquilo que não é ciência. Eu estou tentando responder a sua pergunta, mas eu sei que eu não fui capaz. Não, obrigada mesmo. É que a gente fica ansioso para ver já que currículo, que tipo de escola, de vaso comunicante aí que fosse para o mundo, e isso é difícil de pensar mesmo. Pois é, o autor do livro que eu estou fazendo é um jovem de 17 anos, meu neto. Ele tem uma cultura humanística muito maior que a minha, lê desesperadamente montes de livros, etc. e tal. E está passando por uma etapa de radical, né? Esse radicalismo que o mobiliza é muito interessante e o nosso diálogo também passa por isso aí. Mas eu tenho, às vezes, ficado muito surpreendido por crianças com perguntas que adultos não me fazem. Não é? Tem o filho de uma amiga minha, que deve ter uns 9 anos, 10 anos, que faz. Por que o céu é azul? Ora, a maior parte das pessoas não faz ideia de o que essa pergunta envolve. Envolve uma física bastante sofisticada. Eu tive que achar elementos compreensíveis para dialogar com esse menino. E eu não pude discutir com ele ideias do Big Bang, etc., mas a pergunta dele associada a isso foi Deus que botou isso? E Deus criou de que forma? Tá certo? Há 3 perguntas que eu vou apresentar para você que a religião apresenta e a ciência não tem resposta. Uma, pega a ideia do Big Bang, tá certo? É um ponto que se abre em espaço, tempo e partículas. E quem foi que produziu esse ponto aí? As coisas. Se esse ponto continha todas as coisas, esse ponto é Deus ou obra de Deus. E a igreja vai dizer o que diante disso? Sei lá. Pode estar certo, tá certo? Então, esse conceito de Deus que surge de uma pessoa que está dado aí. Pega um outro momento, o surgimento da vida, há alguns milhões de anos. Nós sabemos exatamente quais macromoléculas se reúnem para produzir o primeiro DNA, o primeiro ser vivo. Mas não fomos capazes, nem de longe, de juntar essas coisas em laboratório e
fazer a emergência da vida a partir dessas moléculas que nós conhecemos bastante bem. E o religioso diz: isso é obra de Deus. Como a ciência está longe de fazer isso, você vai dizer que não? Então, está aí uma segunda. Uma terceira. Uma das etnias, uma das espécies do gênero Homo, lá no sudoeste da África, há talvez uns 500 mil anos atrás, desenvolve o que nós chamamos de razão, né? Ela avança. As outras espécies já tinham alguma habilidade, talvez até algum culto. Não é certeza que Neandertais, Denisova não tivessem nenhuma convicção transcendental. Mas nós fomos capazes de desenvolver um tipo de inteligência absolutamente novo. E, a partir disso, nós, por assim dizer, tomamos conta do mundo. Atribuir a Deus, ou alguma entidade como essa, a produção de um pensamento transcendente, a ciência não tem que dizer não, imagina e tal. São hipóteses de um caráter que transcende a investigação de tipo científico. Estou pegando 3 pontos. Tem mais elementos que poderiam fazer parte desse diálogo. Isso é um papo do que eu vou ter com o Zé Luiz, porque o Zé Luiz é religioso, né? Eu não sou. E quem sabe a gente vai discutir Deus e ciência nessas interfaces. Tá certo? Então, e eu estou falando sério. É certo? Então, esse olhar generoso para os pensares que transcendem a sua lógica, né? A lógica da ciência, a lógica da racionalidade, da experiência repetível, etc. e tal. E aí você diz, bom, isso é o que está garantido, o resto é o resto. Talvez o resto não seja o resto. Então, por que eu estou trazendo isso à baila? Porque a pergunta que você formula, de fato, não tem resposta. Como é que a gente vai fazer isso, tá certo? Tem certas coisas que se diz isso só Deus, né? E as pessoas clamam tanto Deus para cada coisa, né? Então tem um sambinha que diz: para tudo que se faz no mundo, se coloca Deus no meio, Deus me livre, Deus me salve e tal. Deus já deve estar de saco cheio. Então, eu estou brincando e não, tá certo? Eu tenho uma compreensão muito insuficiente do mundo, a ponto de não ter resposta sincera para a sua pergunta igualmente sincera, mas eu acho que falta uma interlocução não só lúcida e sincera, mas também amorosa entre diferentes formas de enxergar e interpretar o mundo. E aí eu não excluo as visões místicas e em que o filosofar não passa pelo experimentalismo. Muito bom, Menezes. Vamos ver o que a Renata quer provocar aqui. Fala, Renata. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Bastante Perfeitamente. Bom, eu vou fazer bem provocada com a sua palestra. Pensando na questão do oikos, na casa comum, na casa do cuidado comum, pensando na escala, assim, só se falar, assim, pensando na escala do corpo, da casa e da casa comum, dessa casa que nós habitamos de bem viver,
né? Pensar, assim, lógico, a gente pensa na interdependência das espécies, das corresponsabilidades, no plano pequeno, no plano macro também. Mas se a gente ficar muito só nas grandes estruturas, eu acho que nos paralisa, né? Ações práticas no pequeno, já que, por exemplo, cada um ocupa um lugar no espaço. O lugar do espaço é o território, onde nós temos a escala da mão, onde você tem a escala de, por exemplo, regenerar uma composteira, quando você faz a segregação dos seus resíduos, que é uma atividade de corresponsabilidade, de segregação, e você transforma resíduo que poderia ir para o aterro sanitário, produzir metano, contaminar a água, e você está ali fazendo solo vivo nas suas mãos. Quando você faz uma plantação que não é uma commodity, que é um consórcio, você está ali colocando uma experiência prática de correlações, né? Onde uma planta, ela, sei lá, você vai plantar tomate sozinho, ele vai ter um problema. Você planta tomate, tagete e uma outra coisa, você está criando outras possibilidades. Eu acho que a gente precisa, né, as pessoas precisam conseguir achar soluções no pequeno, porque o pequeno a gente consegue expandir para as macroestruturas. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma coisa insana na gestão de resíduos, né? Que é uma pauta que eu assim, eu trabalho com catadores, né? Com a economia solidária. É uma coisa assim surreal a falta de racionalidade que a gente tem na nossa ação hoje. Então, assim, a minha provocação é também como a gente pode atuar no micro para que esse tecido se fortaleça nas grandes estruturas, não também esquecendo das co-governanças, das governabilidades macro, que são importantes, mas esses vetores, né, do que a gente pode fazer na prática para trazer o humano, né, para trazer essa questão do direito à existência. Então, essa assim, e, por exemplo, sei lá, é isso, assim, e eu acho que existem exemplos práticos, né, do que podem ser soluções, né? Soluções até de viés econômicos, né, de um teto justo para a humanidade. Então, eu acho que tem aí muitas experiências que podem trazer a gente para outras visões de futuros possíveis, já que uma sociedade se modifica através de modificações de hábitos e costumes, e eu acho que o cuidado e o cultivo estão nessas correlações. Acho que são dois caminhos, assim, o caminho do patriarcalismo capitalista que destrói tudo e um caminho de regeneração com respeito, acho que ao feminino, ao útero, nesse contexto atual que a gente está vivendo. Olha, sua pergunta completa muito a minha inquietação, e eu posso contar algumas coisas muito elementares a meu respeito. Eu passo alguns dias da semana numa chácara aqui em Budas Artes, 1 hora de centro de São Paulo. E eu faço compostagem lá. Tudo que eu percebo que podia ser voltado para transformar o terreno em algo mais saudável, mais produtivo, vai para a composteira. Eu faço isso todo dia e quando eu saio de lá, faço a cata e a compostagem. Mas eu tenho também, eu chamo de amizade, né? Com grupos de bichos. Então, tem uns saguis que me conhecem. Então, quando um deles me vê,
ele vai chamar os outros. Aí vem uma dezena de saguis que ficam esperando eu vir com a banana, né? Aí o que eu faço? Eu vou fatiando a banana e eles vêm pegar a banana da minha mão. E é muito emocionante, é tão carinhoso ver uma sagui com um filhotinho nas costas pegando esse pedacinho de banana. E às vezes um pega o pedaço de banana, ela é roubada por um outro que está ao lado dele. Então, eu conviver com esse bando de saguis que me conhecem, dizem, esse é o cara que traz a banana. E um dia eu estou alimentando desse meu jeito maluco o saguis e entra um jacu no meio. Você sabe o que é o jacu? Parece um urubu, mas ele tem um papo vermelho. O jacu entrou no meio e falou, pô, e eu? Né? Aí eu comecei a me tornar conhecido dos jacus. Então, às vezes, não tem nem sagui, mas tem os jacus que vêm e, de novo, fatiar a banana, eles vêm pegar e tal. Eu estou contando isso de uma maneira afetuosa, na realidade, né? Mas esse convívio de espécies, nesse caso é uma coisa, um mero exemplo, eu tenho uma ternura pelas diferentes formas de vida, não é? Uma vez um ratinho apareceu lá dentro de casa. E, claro, não é gostoso conviver com ratos, né? Aí eu coloquei ele numa caixinha de papelão com um pouco de comida e levei ele para o mato que tem, uma parte selvagem do mato que tem lá em frente. Era num condomínio fechado que tem umas partes que são de mata. Então, o apreço pelos bichos sempre tem uma contrapartida, né? Eu tinha um gato que era um gato da vizinha e com quem me afeiçoei e vice-versa. Então, sexta-feira à tarde ou à noite, eles já ficavam esperando no portão da casa, porque a gente chega na sexta e volta no domingo. Aí eu chegava, ele ficava no meu pé durante 2 dias sem parar. Vinha para o meu colo e tal. Então, esse gato que meu neto apelidou de Pedroca passou a ser parte, amigo, né? E quando eu sentava numa cadeira, certa cadeira de balanço, ele vinha para o meu colo e ficava me acariciando assim no peito. Essa minha relação com o Pedroca também tinha presentes, né? Ele saía à caça, então vinha me trazer o resultado da caça. Então eu estava lá na varanda, ele chegava com um ratinho que ele tinha caçado, um ratinho vivo, e punha o ratinho no meu pé. E o ratinho saía correndo, evidentemente, né? Mas ele olhava todo orgulhoso, dizia, eu sei caçar, etc. Então ele não pegava o ratinho para comer, ele pegava o ratinho para me presentear. Eu estou falando isso, Renata, para dizer a relação nossa com o ambiente é, lamentavelmente, muito embrutecida quando a relação que você tem com a vida é o que você compra no supermercado para comer. Tá certo? Há um empobrecimento da relação com a variedade da vida. E o corpo da gente, né? Eu me sinto entristecido para que a minha sobrevivência dependa de uma dúzia de medicamentos que eu tenho que tomar diariamente, numa sequência, antes do almoço, depois do almoço, ao acordar, etc. E tal. Porque eu me maltratei muito. Mas devo admitir que eu chego aos 80 e poucos, quando a maior parte dos meus contemporâneos não chegam aos 80 e poucos. Então, há limitações que me entristecem, mas, ao mesmo tempo, me garantem a sobrevivência. Agora, eu estou falando isso porque você falou do corpo, né? Então, o corpo é
é o abraço físico que você dá a um amigo, tá certo? É o sexo, é as muitas coisas que nos lembram do bicho que nós somos. Do bicho, esse bicho recente que eu mencionei, muito mais recente que a vida, esse bicho é um bicho. E saber-se bicho, e saber-se bicho lidando com os diferentes bichos, né? Ontem eu passei por um departamento onde você vai renovar a carteira de identidade. E ali tinha 1 milhar de pessoas, cada um numa fila para conseguir não sei quantos. E você olha a variedade humana de aspectos, de estaturas, de aparências. Essa variedade humana é incrível, é encantadora, se a gente soubesse encantar com essa variedade. Mas eu acho, e aí talvez você me entenda, eu vejo que no fundo, aí atrás, você tem uma matazinha, né? Você tem, né? Quando eu penso na superação desse inferno que nós produzimos, eu penso nessa superação com o ligar muito afetivo, material do corpo, da relação com os bichos, com as plantas, tá certo? Dessa apreciação, não é, da planta. E isso depende, por exemplo, aqui no meu... Esse é um pequeno escritório aqui, né? Mas se eu virar um pouco aqui, você vai ver que eu tenho uma plantinha aqui ao lado, tá certo? Então, essa coisa de você ter o apreço pela diversidade de plantas, de bichos. É claro, tem bicho que é nocivo, então a gente procura se afastar deles, etc. Mas a dimensão afetiva do corpo, da nossa materialidade, não é? E de você... entendo muito bem com certos bichos, às vezes a troca de olhares com um cachorro ou com uma criancinha na rua passa confiança, afeto, desconfiança, se a gente estiver realmente vivendo com a... Menezes, repete o finalzinho aí que escapou o som. Sim. Isso que você traz, que é a relação com a concretude da existência humana, do nosso corpo, tá certo? Então eu vejo você, essa mão colocada no rosto, ela expressa dúvida, ao mesmo tempo atenção, tá certo? O seu sorriso envolve emoção, talvez um afeto de apreciação. Então esse olhar que fala, se a gente estiver atento para o olhar que fala, essa dimensão, eu vou usar uma palavra estranha, poética para a nossa existência material, ela tem que estar impregnada do filosofar sobre futuro da espécie, etc. Então, se não for capaz de lidar essa coisa material com consciência e com afeto, não tem filosofia que nos salve. Então, agradeço você por trazer esse elemento para a nossa conversa. Muito bom, Menezes. Eu queria agradecer a Renata, a Ana, que participaram aí, provocando Menezes. Está tudo gravado, a Camila está cuidando aqui, vai ficar no site do Lumen. E tem muito para desenvolver ainda, Menezes. Eu agradeço realmente a tua disposição de trazer esses pensamentos, essas provocações, que acho que enriquecem muito o nosso trabalho aqui do Lumen. Então, como eu combinei contigo, 7h34, vamos encerrar a nossa atividade de hoje. Muito agradecido e vai firme, Menezes, que você tem muito para realizar ainda. Hoje em dia,
tem gente aí, né, que a gente vai conhecendo. Eu tive agora em Poços de Caldas, Menezes, com um senhor para falar sobre o Holocausto, histórias da Segunda Guerra, de 88, Menezes. Nós viajamos juntos, ficamos lá sexta, sábado, domingo e segunda, e o Gabriel, tirando um probleminha na perna, que ele tem que usar uma bengala, que ele não gosta, ele está firmão, com a cabeça funcionando. E vamos em frente, nós temos muita coisa. A Renata, só para você ter uma ideia, a gente se conheceu, já estamos em vários outros projetos meus que ela tem assistido, participado, mas a gente se conheceu numa sinagoga, Menezes. Você vê como as coisas vão se entrelaçando. Então, muito obrigado, Menezes. Até a próxima e fica firmão aí. Foi muito gostoso. E posso voltar para trazer outros elementos, e quando lançar o livro, eu convidarei vocês para o lançamento. Oba, vamos embora. Todos estaremos juntos. Falou, gente. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.